Bom dia pessoal, bom dia Instagram. Vamos lá para mais uma live aqui no nosso Insta. Fernanda já chegou por aqui, seja muito bem-vinda. O Insta avisando as pessoas que a gente está ao vivo, vamos aguardar mais um minutinho. Para quem está chegando agora na Vínculos, né, eu tenho percebido que bastante pessoas começaram a seguir a gente recentemente, então sinta-se muito bem-vindo, sinta-se acolhido. Esse é um espaço nosso, esse é um espaço de comunidade, um espaço de troca de experiências, um espaço onde você tem liberdade para expor, para perguntar e tem todo o acolhimento que você precisa. A Vínculos é uma empresa de psicologia escolar e educacional que tem como objetivo formar profissionais para atuar na área escolar, para estar intervindo com mais segurança, com mais qualidade, para promover uma educação realmente transformadora, uma educação que realmente possa transformar o mundo, possa transformar as pessoas para que as pessoas transformem o mundo. A Ana também seja bem-vinda, chegando aqui agora. E hoje, né, abrindo setembro, um mês muito bonito, um mês muito importante, um mês de prevenção do suicídio, de proteção da vida. E nós, enquanto psicólogos escolares, precisamos ter essa conscientização, precisamos trabalhar essas questões com as nossas equipes e realmente trazer esse tema à tona, né? É um tema que muitas vezes pedem para que a gente fale nos lugares, justamente pelo Setembro Amarelo, mas que não só por isso, porque realmente precisa ser falado, né? O Setembro Amarelo foi criado por causa disso, por causa da nossa necessidade de falar sobre isso, de discutir essas questões tão importantes relacionadas à saúde mental. Paulo, bem-vindo também. Vamos lá então, os nossos 5 minutinhos de tolerância de todos os dias. Tá bom o som, pessoal? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Só me deem um ok aqui. Bom dia, Jor, bem-vinda também. Pegue seu café, pegue seu material para anotação e vamos lá. Ai, que bom, Paulo. Jéssica, bem-vinda também. Deixa eu já ir diminuindo o som aqui pra gente ir começando. Então vamos lá. Deixa eu pegar meu material aqui. Vamos lá então, pessoal, né? Em respeito a todos que estiveram no horário e as pessoas que vão assistir também no gravado. Assim que terminar, para quem às vezes não conseguir ver até o final, assim que finalizar, eu já vou publicar também a live gravada para que vocês possam ter acesso e fica lá na nossa página, como vocês já conhecem, né? O nosso jeitinho de trabalhar, de produção de conteúdo. Então, vamos lá. Então, por que a gente precisa falar de suicídio na escola? Porque a escola é um lugar de proteção, é um lugar de acolhimento, é um lugar onde as crianças, os adolescentes passam boa parte da vida deles, é um lugar onde eles têm ou deveriam ter, né, esse espaço de expressão, essa liberdade de expor o que eles estão sentindo. E é importante a gente pensar sobre isso, do nosso papel, assim, nosso papel enquanto escola, né? O papel da escola como esse lugar mesmo de acolhimento que muitas vezes eles não têm em casa. Eles não conseguem ter em casa um espaço de fala, um acolhimento, então a escola é o lugar onde tudo isso surge. E além desse ponto do acolhimento que a escola precisa ter, a gente tem também os sinais de alerta e fatores de risco, que eu vou falar um pouco mais à frente, de que muitas vezes o fator de risco ele está dentro da própria casa, né? Às vezes é um conflito familiar, às vezes é uma situação de abuso. Exatamente, Paulo colocou aqui que às vezes eles são julgados pelo que sentem em casa. Perfeito, né? E às vezes a própria casa, o espaço da casa, o espaço familiar é um lugar de risco, infelizmente. Os pais não compreendem sobre as emoções. Muito bem, Paulo, exatamente.
E eu até assim, acho que isso vale uma reflexão, né? Por que as famílias às vezes não conseguem lidar com isso? Porque é muito sofrido. Pra gente que é mãe, que é pai, você vê um filho sofrendo, a sensação que a gente tem é de fracasso, é de que alguma coisa a gente fez errado, de que a gente não deu certo por algum motivo, como pai, que a gente falhou como pai ou mãe, quando na verdade não tem nada a ver. Né? O sofrimento ele faz parte da vida, as frustrações elas fazem parte da vida, só que a gente não lida bem com isso, os pais não lidam bem com isso. Então, ter uma pessoa de fora, né? E aí trazendo o nosso papel aí enquanto educadores, enquanto profissionais de saúde mental dentro de uma instituição de educação, a gente consegue ter uma postura um pouco mais neutra nesse sentido, e aí por isso que a gente consegue talvez fazer um acolhimento melhor, né? Então é muito importante que a gente traga esse tema à tona e num espaço, num movimento de conscientização realmente. Ainda existe, infelizmente, muito mito relacionado à saúde mental, muito preconceito. Até ontem mesmo, numa reunião de professores, a gente falava sobre isso. O quanto que às vezes o fazer terapia é visto até como uma forma de acusação, né? Se a pessoa fez alguma coisa errada, por exemplo, às vezes as pessoas olham e falam, vai lá fazer terapia, como se fosse uma punição sobre aquilo que está acontecendo. Então, esse tabu, esse preconceito com relação às questões de saúde mental, ele existe, ele ainda é muito forte, mesmo dentro das nossas equipes, mesmo dentro da instituição escolar. Então, nós, enquanto profissionais de saúde mental, somos as pessoas que estamos ali para mudar essa visão dos outros, né? Essa visão da sociedade sobre isso. O Paulo colocou aqui também, né, que nós não fomos ensinados a lidar com as emoções e com o sofrimento. E hoje é que as escolas já estão trabalhando a educação emocional, isso é maravilhoso. Exatamente, Paulo, exatamente. A gente trabalha com educação emocional, com conscientização sobre isso, porque a gente acredita que dá para viver e trabalhar e ter uma vida saudável e responsável, mas com liberdade de expressão das emoções. Claro que uma expressão de forma adequada, uma expressão que não seja irresponsável também, né? Então a gente precisa trabalhar isso desde lá da educação infantil e trabalhar com crianças e com as famílias. Mas vamos seguindo aqui, né? Então a gente percebe cada vez mais que a taxa de suicídio ela tem aumentado. E aí eu vou até um passinho para trás, né? Eu acho que o número de pessoas com transtornos mentais, com depressão, com ansiedade aumentou muito. Em reunião essa semana com uma psicóloga que atende um aluno, né, da escola que eu trabalho, ela falou que todos os adolescentes que ela atende estão fazendo uso de medicação. E a gente sabe, quem faz uso de medicação é porque o sintoma ele já está num quadro de dificuldade de controle mesmo. Quando o sintoma ele começa a atrapalhar as outras áreas da vida, é o momento que a gente precisa entrar com uma medicação, precisa intervir com a medicação. Então, imaginem que todos os adolescentes que ela atende, que já estão em terapia, também estão fazendo uso de medicação. Então, isso é muito sério, né? E se essa emoção, ela tá descontrolada, é onde a gente tem o risco, pode acontecer de ter o risco de uma ideação suicida e de tentativas de suicídio. Então, o que é importante, enquanto profissionais de saúde mental, a gente trabalhar, né? Eu acho que precisamos nós precisamos trabalhar com as nossas equipes de professores, com as nossas equipes administrativas, com as famílias e com os alunos, em resumo, com toda a comunidade escolar. E o que trabalhar com eles? Eu acho que uma coisa que a gente fala em todos os setembros amarelos, todas as palestras que nós fazemos, a gente sempre traz a questão dos mitos e verdades sobre suicídio. Então, as pessoas ainda têm muito mito, ainda têm muita dificuldade de entender aquilo que é real. E aí até vou trazer alguns aqui para vocês, né? Então, o que as pessoas falam, né? Se a pessoa está determinada a se matar, não tem mais o que a gente ser feito. E a gente sabe que não. Na verdade, quando a pessoa diz que ela quer se matar, que ela quer tirar a vida, é uma forma dela pedir ajuda. Que a tentativa de suicídio é sempre um pedido de ajuda,
que as pessoas que ameaçam, elas não avisam, né? Muita gente fala assim, sabe aquele ditado de cão que late não morde? Se a pessoa fica falando, ela não vai fazer de verdade. Quem avisa tá fazendo isso só para chamar atenção. E de fato, às vezes, o dizer que vai tirar a própria vida tem esse conteúdo de chamar atenção. Porém, muitas pessoas, me atrevo a dizer que a maioria faz para chamar atenção, mas acaba conseguindo ou acaba tendo consequências sérias para a própria vida. Então, independente se é para chamar atenção ou não, e é esse o raciocínio que a gente tem que fazer com as nossas equipes, não interessa se é para chamar atenção ou não. Se a pessoa está falando ali que ela pode fazer, que pode acontecer, a gente precisa ouvir, precisa dar atenção, precisa ter esse espaço de acolhimento. Tem um mito também de que falar sobre suicídio aumenta o risco de que aconteça. Eu trabalhei numa instituição uma vez que era proibido falar sobre suicídio, a gente tinha que falar de outra forma, tinha que falar sobre valorização da vida, tinha que usar outros termos porque eles não permitiam que se falasse o termo suicídio nas nossas capacitações. Sirlene, bom dia, respondendo seu bom dia aqui, minha querida. Bom dia para todos que entraram aqui depois também. E a gente sabe que não, que na verdade o falar, o oportunizar falar faz com que as pessoas acalmem, se tranquilizem, aliviem a ansiedade que elas sentem de estar com aquela angústia, porque é uma angústia muito grande, né? A pessoa chegar a pensar em tirar a própria vida é porque ela está num estado de não ver saída para aquilo que está acontecendo. E é sempre importante lembrar que a pessoa que ela tenta o suicídio, ela não está tentando se matar. Ela está tentando aliviar o sofrimento, ela está tentando acabar com aquele sofrimento que ela não suporta mais, que já está insuportável. Débora, bom dia também, querida. E tem outra questão assim também, que o suicídio, muita gente fala que o suicídio é uma decisão individual, que a pessoa tem o direito de decidir, que é o livre-arbítrio de cada um. E não, a gente precisa conscientizar as pessoas de que quem está com ideação suicida, quem está nesse nível de sofrimento, na verdade ela está num quadro de doença mental e ela não está em condições de tomar decisões naquele momento. Então é por isso que a gente precisa combater essa ideia que a pessoa é livre sim para tomar suas decisões, com certeza, mas desde que ela esteja bem para isso, né? E depois que a pessoa passa por um tratamento, depois que a pessoa cura esse sentimento, tira essa angústia, a ideação suicida, o desejo de suicídio desaparece, porque ela começa a ver sentido nas áreas da vida dela que realmente já tinham sentido, mas que ela não conseguia ver por conta do estado de sofrimento que ela estava. Outra coisa bem importante, assim, né, para quem tá na escola e acompanha alguns casos, às vezes a gente tem uma falsa ideia de que, se o adolescente melhorou, já começou o tratamento, deu sinais de melhora, pode ser que, ou mesmo assim, não começou o tratamento, mas deu algum sinal de melhora, então o problema passou. E na verdade não. Às vezes quando a pessoa de fato decide tirar a própria vida, só o fato dela decidir, dela planejar, isso promove um certo alívio para ela. Então a gente tem uma falsa ideia de que tá tudo bem, tá tudo resolvido e deixa de cuidar, e é onde acaba acontecendo, né? Isso é muito comum com os adolescentes, especialmente quando a gente tem um quadro de transtorno de personalidade, borderline em especial, né? Que é tem bastante incidência de tentativas. A Angélica colocou aqui que é um assunto muito pertinente para trabalhar na escola, porque a gente tem visto muitas situações, é verdade, Angélica, infelizmente, né? E que as pessoas evitam falar sobre, mas sabemos o quanto a informação é importante para a prevenção. Paulo colocou que a melhora é o momento mais crítico. Exatamente isso que eu tô colocando, Paulo, né? Às vezes a pessoa melhorou um pouquinho e aí descuida. E aí tem o pior ainda, né? Quando a pessoa melhora um pouquinho e para de tomar o medicamento, o sintoma volta numa avalanche. E a pessoa às vezes estava num bom controle e não consegue mais ter controle por conta dessa interrupção que o organismo bagunça todo o organismo, né? E a gente não dá conta. Então, assim, esses são alguns mitos só, mas a gente tem muitos outros. Todo ano tem também a campanha mesmo do Setembro Amarelo oficial nacional, e lá vocês têm outros materiais que podem estar, desses mitos que podem estar trabalhando. Eu trouxe alguns aqui só que eu vejo ainda muito forte nas falas das pessoas. E como que a gente previne, então, né? Vamos falar de prática. Como que a gente faz para prevenir o suicídio?
Então, nós precisamos atuar assim, em 3 frentes. Identificar os fatores de risco, né? E aí, quando eu falo identificar, é a gente levantar quais são os fatores de risco, capacitar a equipe para ver os fatores de risco e nós ficarmos atentos e capacitar a equipe para estar atento em relação a esses fatores de risco. Observar os sinais de alerta, né? Então, eu tenho um grupo de risco, mas eu tenho aqueles sinais de alerta, que são os pedidos de ajuda, que são os quadros de situações de crise, que são momentos de dificuldade diante das situações que chegam para nós familiares, e estabelecer procedimentos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses três pilares ali. Então, quais são os fatores de risco para o suicídio? Tentativa prévia, toda pessoa que já tentou suicídio uma vez, ela tem uma chance muito maior, de 5 a 6 vezes maior, de novas tentativas. Doença mental, né? Todo mundo que tem um quadro de doença mental, principalmente quando esse quadro não é tratado de forma adequada, existe um risco maior para o suicídio, é um fator de risco. Eventos adversos na infância e na adolescência, então aí a gente tem os traumas, maus tratos, abusos, conflitos, abuso de substâncias, né? Todas as situações aí adversas que podem ocorrer, em especial na infância e na adolescência. E aí um estado de desesperança, desespero, desamparo, combinado com um comportamento impulsivo. Por isso que o suicídio é muito comum, né? As tentativas na adolescência também, porque na adolescência a gente já tem um perfil de maior impulsividade, então isso acaba intensificando, porque daí se a pessoa tem o desejo, ela não tem o freio inibitório para poder evitar que o comportamento aconteça. História familiar e genética, né? Então, quando existe um quadro, uma pergunta que a gente sempre faz, é muito importante vocês anotarem isso, que a gente sempre faz quando tem um risco de suicídio, a gente chama a família, perguntar, tem alguém na família que tem um quadro de doença mental, depressão, transtorno de personalidade? Então, se existe um quadro de doença mental na família, existe o risco também da criança, do adolescente ter esse quadro, e aí isso também é um fator de risco para o suicídio. Perdas recentes, pouca resiliência, as dores crônicas e doenças incapacitantes, né? Então, quando tem uma doença assim, às vezes doença degenerativa, ou eu já vi pessoas que cometeram suicídio por conta de um diagnóstico de câncer, por exemplo, porque ela não ia suportar passar pelo tratamento e aí ela acabou tirando a vida. Eu já vi pessoas tentarem suicídio porque descobriu que não podia ter filhos, pessoas que tentaram porque descobriu que alguém na família estava muito doente. Então, essas questões de dor e de doenças também é um fator de risco. E os próprios fatores sociais, né? Quanto menos laços sociais, maior o risco. Então, a questão do desemprego, né? E a gente teve aí, ressalto que dentro dos fatores sociais, muito amplificado com as consequências da pandemia, né? Então, os desempregados, pessoas que não conseguem fazer vínculos, moradores de rua, pessoas que não veem de fato saída na vida porque às vezes de fato não tem, né? Então, não tem nem condições às vezes de buscar uma ajuda, de buscar um tratamento, então isso também é um fator de risco. E aí os sinais de alerta, né, que a gente precisa também trazer para a nossa equipe. Então, quando tem, como eu falei, quando tem um quadro já de transtorno mental, quando já teve suicídio, já teve outras tentativas de suicídio, quando a pessoa menciona, né, a criança ou adolescente menciona que tem o desejo de se ferir, por exemplo, a autolesão, que a gente chama muito, hoje é autolesão o termo, mas que a gente chamava muito de automutilação, pode evoluir também para um quadro de suicídio, é importante estar atento. Quando a gente percebe na fala da pessoa, né, que ela se sente aprisionada, que ela não vê saída para os problemas dela, quando a pessoa começa a se afastar dos amigos, da família, da sociedade, e quando se envolve muito frequentemente em atividades de risco, age de forma imprudente, existe até dentro dos dados estatísticos pessoas que... existe um consenso de que o número de suicídios é muito maior do que os dados estatísticos conseguem mostrar para nós, por causa, por exemplo, dos acidentes de trânsito. Então, a gente não consegue saber, né, se existia um fator de risco, se foi um suicídio realmente ou se foi um acidente realmente. Então,
Os comportamentos impulsivos e atividades de risco também são um sinal de alerta, de risco para o suicídio. Se desfazer de objetos pessoais, fazer despedidas, né? Isso é muito comum quando a pessoa toma a decisão, ela começa a dizer, olha, né, vai lá, cuida das minhas coisas, e começa a visitar todo mundo com aquele tom de despedida. Os adolescentes têm uma tendência de fazer isso na rede social também, né, de deixar mensagens, cartas e tudo mais. Um outro sinal de alerta, quando existe acesso a armas ou outros meios, essa também é uma pergunta muito importante que a gente precisa fazer quando a gente identifica um risco de suicídio para a família. Tem arma em casa? Você mora num lugar alto, né, prédios e tudo mais, orientar a tirar facas, objetos cortantes de perto e deixar num lugar que seja guardado, acesso a medicamentos também, às vezes o adolescente faz uso de medicamento e esse medicamento fica em posse dele, então se existe risco de suicídio a gente precisa orientar a família que não deixe ele em posse desses medicamentos também. E quando a gente percebe que há uma falta de perspectiva para o futuro, quando não tem planos ou começa os projetos e não conclui, abandona aquilo que inicia, então esse também é um sinal de alerta importante. Mudanças bruscas de humor, mudanças repentinas de comportamento e de humor também, desejo de tirar a vida de forma direta ou indireta. Então, independente de como esse sinal chega para nós, e é importante a gente pegar cada um desses sinais e trabalhar de forma calma ali, um por um, desmembrando como que esse sinal de alerta pode aparecer para nós no ambiente escolar, pode aparecer na sala de aula. É importante a gente trazer tudo isso em detalhes mesmo, para que os professores estejam mais atentos, para que a equipe escolar estejam mais atentos, porque a gente nunca pode ignorar nenhum sinal de risco para o suicídio. E quando a gente identifica o sinal de risco, o sinal de alerta, né, o fator de risco e um sinal de alerta, a gente precisa agir. E o agir é estabelecer procedimentos, é fazer encaminhamentos a partir disso. Então, quais são os procedimentos quando a gente identifica uma situação de risco no ambiente escolar? Aí é importante. Vou falar primeiro aqui dos procedimentos e depois de capacitação. Então, é importante que vocês tenham um protocolo definido para isso, né, de passo a passo do que fazer quando há uma situação de risco. Então, é importante orientar toda a equipe escolar que quando for identificado um sinal de alerta, e que o aluno precisa ser encaminhado para você no setor de psicologia. Precisa ser encaminhado para acompanhamento, para atendimento, para que a gente olhe. E é importante atender esse aluno imediatamente, no mesmo dia, de preferência não deixar que ele vá embora sozinho, mesmo que ele seja adolescente. Que às vezes os adolescentes saem do colégio sozinho e tudo, mas se eu identifico que ele não está bem, que existe um risco de suicídio, eu não posso deixar que ele saia da escola sozinho sem que tenha um familiar, alguém responsável, porque eu sou responsável por ele enquanto ele está dentro do colégio, enquanto ele está comigo. A partir do momento que ele saiu, eu preciso que outro adulto esteja responsável e vá tomar as providências e fazer o monitoramento adequado. E buscar auxílio médico também em casos de urgência, né? Quando a gente percebe que a situação é mais urgente, a gente vai chamar o familiar e vai pedir que ele busque uma avaliação médica imediata, no mesmo dia, né? E deixa isso sob a responsabilidade dele. E é importante a gente avaliar o grau de risco. Como é que a gente sabe se é uma situação de risco baixo ou de risco alto? Né? O risco baixo é o indivíduo que teve ou tem pensamentos suicidas, mas não fez nenhum plano. A gente tem um risco médio quando a gente tem pensamentos e planos, só que ele não pretende cometer o suicídio imediatamente, mas você vê que a ideia já está um pouquinho mais formada, que ele já fez pesquisas, que já pensa em como fazer. E o risco alto é quando ele tem um plano definido, tem meios para fazer e já colocou uma data para que isso aconteça. A Isis está perguntando aqui, depois desse primeiro acolhimento, atendimento, o que fazer? Encaminhar? Com certeza, Isis. É importante uma escuta acolhedora, uma escuta ativa, uma escuta sem julgamentos, né? E aí isso também a gente tem que treinar a equipe para fazer, porque muitas vezes os professores vão atender e falar, nossa, mas por que você tá assim? Olha só a escola que você estuda, você tem uma família maravilhosa. E aí a pessoa se sente pior ainda, porque ela fala, meu Deus, eu sou um ingrato, né? Porque eu tenho tudo isso e eu não sei dar valor. Então a gente precisa capacitar a equipe para fazer essa escuta acolhedora e sem julgamentos,
junto com a gente, preferencialmente, né? Mas nem sempre a gente vai poder estar naquele momento na situação, especialmente quando a gente atende várias escolas ou quando a gente não está todos os dias na instituição. Então, essa escuta uma escuta acolhedora e sem julgamentos e, na sequência, o encaminhamento. Encaminhar para avaliação médica e psicológica, né? De preferência, o médico primeiro, imediatamente, se for o caso, né? De risco alto ali. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. E aí os procedimentos, né? Então, vai ficar gravado assim, Angélica. Aí os procedimentos, então, do setor de psicologia, quando esse aluno chega para nós. Atendimento imediato e avaliação desse grau de risco, encaminhamento para avaliação médica e psicológica, como eu estava mencionando aqui, o manejo dos sintomas, né? Então vai ter ali o sintoma de ansiedade, o sintoma depressivo, então a gente precisa fazer a regulação emocional ali com aquele aluno nesse momento de acolhimento, para que ele não saia da instituição com aquela angústia. Então, pelo menos esse manejo do sintoma para aliviar a angústia a gente precisa fazer inicialmente. E orientação à equipe pedagógica, né? Depois que a gente faz esse acolhimento e sabe da situação, a gente vai orientar a equipe pedagógica sobre o monitoramento, sobre a observação do caso, sobre essa postura acolhedora, sobre um olhar de não julgamento e falas de não julgamento. E aí, na sequência, a gente encaminha para profissional externo e realiza o contato com esse profissional externo para monitoramento, para falar sobre o caso, para a gente já estabelecer um vínculo e poder estar sinalizando para o profissional quando acontece alguma situação na escola. Atendimento com as famílias desse aluno vai precisar ser um pouco mais frequente. É importante estabelecer com o aluno contatos de fazer um cartão, como se fosse um cartãozinho mesmo de contato de pessoas para quem ele possa ligar, para quem ele possa entrar em contato quando ele não estiver bem, e que você também tenha não só o telefone de um familiar, mas de outras pessoas para quem você possa ligar em caso de emergência, caso o familiar não seja encontrado naquele momento que você precisa de uma crise. E o estabelecimento da rede de apoio, né? Então, quem é esse aluno? Onde que ele mora, ele frequenta alguma igreja, frequenta algum grupo de apoio, ele tem amigos, não tem, ele participa de algum clube. Então a gente precisa desenhar junto com a família e com o próprio aluno uma rede de apoio, porque nós não vamos estar com ele o tempo todo, mas ele precisa ter consciência de quem são as pessoas que ele pode buscar num momento de crise. A Carla colocou aqui também, né, que é importante buscar a rede de apoio. Exatamente, Carla. Exatamente, é o que eu estava falando aqui depois que eu li seu comentário, né, estabelecer essa rede de apoio para que o aluno se sinta seguro, né, e possa ter pessoas para quem ele busque, pessoas que ele possa buscar nas situações de crise. Então, esse seria um resumo, assim, de procedimento do que a gente pode fazer. E aí, sobre essas questões, a gente precisa capacitar não só os professores, mas também a equipe administrativa. Então, as pessoas que estão lá na portaria, que recebem o aluno, as pessoas que ficam no pátio, que fazem monitoramento, mesmo funcionárias, assim, da limpeza, por exemplo. Eu já tive situação de achar bilhetinho, carta de suicídio dentro do lixo do banheiro. Então, porque eles não vão jogar e esconder, eles vão deixar de um jeito para que alguém veja. Então, todas as pessoas que fazem parte da instituição escolar precisam estar cientes e conscientes do seu papel protetor com relação às crianças e os adolescentes. E aí, com os alunos, né? Como que a gente pode trabalhar com os alunos? Que é um grande dilema. Eu falo sobre suicídio, não falo sobre suicídio. A própria Organização Mundial de Saúde, ela orienta o cuidado no falar para que a gente possa trazer a situação de uma forma responsável, né? Tem formas e formas de falar e não falar sobre suicídio. Então, a minha sugestão, a minha orientação é sempre que a gente proponha rodas de conversa, e não só no Setembro Amarelo, mas durante todo o ano, sobre temas de saúde mental. E que a gente trabalhe dentro desses temas de saúde mental estratégias de regulação emocional, estratégias de alívio de sintomas, estratégias de valorização realmente da vida. Então, trabalhar com esse fortalecimento de vínculo, trabalhar com o alívio da ansiedade, isso tudo, né? E propor esse espaço de fala, né? Esse espaço de escuta, esse espaço de fala dele, para que eles possam expressar realmente suas emoções. Deixa eu ver, tem mais comentários aqui.
A Isis colocou que a escola não é espaço não é para psicoterapia, exatamente, que essa escuta é essencial e o mais importante é fazer o encaminhamento externo. Exato, Isis, o que a gente faz na escola é atendimento em situação de emergência, né, de acolhimento, mas aí quando a gente percebe que o aluno precisa, e todos os casos de tentativas e de ação suicida precisam de acompanhamento, a gente precisa encaminhar para um psicólogo clínico, que vai ver o aluno toda semana, que vai ser o espaço que é só dele, né? Já que foi identificado o risco, seja de comportamental... Isso, exatamente. Encaminhar quando tem risco de suicídio ou comportamento de autolesão. Então é isso, pessoal. Mais uma última observação, assim. Com relação às famílias, a gente precisa trabalhar no individual e no coletivo. Então, cada família que a gente atende de um aluno com risco de suicídio, a gente também tem que trabalhar os mitos, também tem que trabalhar formas de acolhimento, o olhar de não julgamento, trabalhar muito sentimento de culpa. O atendimento com as famílias acaba sendo quase um atendimento terapêutico, porque eles se sentem culpados, se sentem mal por aquilo que o filho está fazendo, né? É uma angústia muito grande para o pai quando o filho tem uma ideação suicida, por motivos óbvios, né, gente? É um sofrimento muito grande. Então, a gente precisa trabalhar com essa família, né, de uma forma acolhedora, de uma forma... e preparando eles para que eles lidem melhor com aquela situação em casa. E trabalhar em grupo também, eu acho que é importante a gente propor, é muito difícil a gente conseguir, mas propor rodas de conversa com as famílias também sobre temas de saúde mental. A Isis perguntou aqui se a equipe pedagógica tem que estar por dentro. Com certeza. Isis, não existe sigilo do psicólogo escolar com a gestão, com a coordenação pedagógica. A gente não pode ter sigilo com eles, porque nós não trabalhamos sozinho, não é nosso espaço clínico. Então, o sigilo na clínica é diferente do sigilo na escola. O sigilo na escola, a gente não tem que ter sigilo com a nossa gestão, né? A coordenação pedagógica e o gestor. Às vezes a gente filtra um pouco as situações para o professor, especialmente se é um professor de Fundamental 2 e médio que tem muito pouco contato com aquele aluno. Então a gente filtra um pouco as informações, mas para a equipe gestora a gente não pode ter sigilo, especialmente com uma situação desse nível de gravidade, porque a gente precisa ter pessoas que vão monitorar junto com a gente, tá certo? Isso, era uma dúvida essa questão do sigilo, né? Isso mesmo, a gente precisa compartilhar essas questões. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu sei que tem muito mais coisa para a gente falar sobre isso, né? Vamos ver se eu trago mais vezes esse tema aqui para a gente poder conversar e esmiuçar um pouquinho. Mas temos uma novidade para vocês, né? Então, na próxima semana, nós vamos ter um workshop todinho sobre prevenção de suicídio na escola. Né? Então, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, eu quero ampliar com vocês nesse workshop. O link, as inscrições já estão abertas, já está no link da bio, então corre lá, dá uma olhada, já garanta a sua vaga. Nesse momento desse workshop, eu quero trazer para vocês um material pronto e completo que você pode pegar e usar para capacitar a sua equipe escolar ou mesmo para utilizar em outros lugares. Vocês sabem que tudo que a gente produz aqui a gente entrega para vocês, né, assim, de bandeja, e vocês podem usar, tem toda a autorização para usar o material para capacitar as equipes de vocês, ou se vocês forem chamados para uma palestra sobre suicídio no Setembro Amarelo ou qualquer outro período. Então vai ter bastante material lá que vocês vão poder fazer download, vai ter toda essa fala, essa explicação, vai ficar gravado, depois vocês vão ter acesso. O workshop ele vai ser ao vivo, mas, né, como vocês sabem, como já fizemos em outras vezes, vocês vão ter acesso também à gravação para rever, para estruturar, para fazer as anotações de vocês. E vou entregar também nesse workshop um protocolo pronto de atendimento de situações de suicídio, de risco de suicídio. Então vocês vão ter o material para capacitação e um protocolo organizado, estruturado para que você possa implantar na sua escola e trabalhar de uma forma mais segura. Lógico, né? Sempre tudo que a gente entrega, vocês levam para a gestão, para validação e dão a carinha de vocês, aquilo que é possível dentro de cada situação. O workshop ele vai ser ao vivo, então a gente vai ter esse momento de troca, esse momento de conversa que vocês vão poder participar. Mas quem não puder participar ao vivo também, e mesmo assim quiser,
vai poder ter acesso depois à gravação. Todo mundo que comprar vai poder ter acesso à gravação. O workshop vai ser na próxima semana, no dia 8 de setembro, tá? Então já tá no link aqui da bio, dá uma olhadinha lá, né? Qualquer dúvida pode me mandar um direct ou pode me mandar no WhatsApp. Quem não tá ainda no grupo da Vínculo, gente, lá no link da bio também tem o acesso para o nosso grupo, né? A nossa comunidade maravilhosa. Eu sei que muitos de vocês já estão aqui, que estão aqui já estão lá no nosso grupo, né? O grupo é muito legal, um grupo super aberto, de troca de experiências, todo mundo se ajuda muito, é uma verdadeira comunidade mesmo o nosso grupo da Vínculos, e lá tem o meu contato também. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o workshop, podem lá, vejam a página lá e, tendo dúvidas, podem entrar em contato com a gente, que a gente ajuda e esclarece para vocês. Eu, o Carlos e a Evelyn, nós estamos super à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Muito obrigada pela participação de vocês, né? Hoje tivemos bastante gente aqui participando. Muito obrigada para você que assistiu também no gravado, né? Que vai poder assistir no gravado. E qualquer dúvida, deixa seu comentário, né? Compartilha com outras pessoas essa live também. Deixa seu comentário, seu feedback do que vocês acharam, do que mais que vocês querem saber sobre isso. Podem perguntar também, que eu tô super à disposição. Então, um beijo no coração, uma ótima quinta-feira, desde já um ótimo final de semana, que vocês tenham um final de semana abençoado e contem comigo sempre. A Vínculo está sempre aqui com vocês e para vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.